como transportar essas riquezas até os portos do Rio de Janeiro e de Santos? Com ferrovias. As ferrovias, que já tinham sido símbolo do crescimento lá nos Estados Unidos, de leste a oeste, norte a sul, também foram símbolo de crescimento no Brasil. Muitas delas financiadas pela Inglaterra, outras com capital privado, como vamos ver o caso da primeira estrada de ferro brasileira, a Estrada de Ferro de Petrópolis, que ligava o Porto Mauá a Petrópolis e foi financiada pelo Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. 10, 12, 15 anos depois, a Estrada de Ferro São Paulo Highway Company, que os brasileiros chamavam de Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. A paulista encaminhada mais para o Porto de Santos, a carioca encaminhada mais para o Porto do Rio de Janeiro. Mas esse crescimento ferroviário só foi possível porque os lucros do café poderiam ser agora direcionados para outras atividades, comércio, indústria, etc. Junte-se esse lucro do café com o movimento de abolição do escravismo, que cresceu, vocês já viram na última aula, depois da Bill Aberdeen, a lei inglesa que acabou forçando o Brasil a fazer leis brasileiras. Quais são as leis brasileiras que deslocaram capital do tráfico negreiro para comércio, indústria, bancos, serviços públicos, estradas de ferro, etc, etc, etc. O grande símbolo dessa época foi Mauá. Mas Mauá não foi o único empresário brasileiro. Ele talvez tenha sido o primeiro grande empresário. Há o filme O Imperador e o Rei, que mostra bem isso. O rei é Pedro II, mas o motor da economia é Mauá e as suas ideias arrojadas. Portanto, falando dessa questão abolicionista, destacamos 4 leis. A Lei Eusébio de Queiroz, que, como vimos, não extinguiu a escravidão, mas proibiu o tráfico. E depois dela, fruto de muita confusão na Europa, muitas guerras na Europa, houve o estímulo de imigrantes em levas cada vez maiores virem para o Brasil para um sistema de parceria e para um sistema de ocupar terras no Brasil que eram doadas. Depois, a lei de terras, nesse mesmo ano, não por acaso, proibia a doação de terras no Brasil. As terras agora deveriam ser compradas. Qualquer imigrante só poderia adquirir terras depois de 3 anos no Brasil. Essas medidas visavam afastar os mais pobres da posse de terra e garantir a posse e o crescimento dos latifúndios já nas mãos das elites tradicionais. Somemos então esse advento de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico, mais a Lei de Terras, que concentrava as terras nas mãos das elites enriquecidas do Brasil. Somem-se a elas as outras 3 leis, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários e a Lei Áurea. O rei Pedro II estava viajando pela Europa. Regia o trono em seu lugar a sua filha, a princesa Isabel. E a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Mas nós não temos tanto a comemorar dessa Lei Áurea. Como instrumento jurídico, ela foi importante. Ninguém pode avocar para si o direito de ter outrem como escravo, nem em condição análoga à escravidão. Mas a Lei Áurea, que aboliu o escravismo no Brasil, é verdade, ato contínuo abandonou os negros à própria sorte. Sem inclusão, sem terra, sem escolas, sem nada. Então eles foram marginalizados, e isso enseja até hoje uma luta muito séria, cujas escolas, cujas sociedades construíram de baixo para cima a necessidade de se discutir o lugar do negro e o lugar do índio na nossa sociedade. Nós somos um povo miscigenado, nós somos sim um povo misturado, mas é inegável que as elites brancas tiveram melhores oportunidades. Então, na nossa escola, já há 17 para 18 anos, nós promovemos transdisciplinarmente as discussões da negritude, as bandeiras da negritude do movimento negro. E eu estou usando a camisa da 10ª Semana da Consciência Negra. Já estamos nesse ano na 18ª, todas com muito sucesso. E essa luta por consciência, por conscientização e por direitos, ela foi necessária. E nos idos dos governos no século XX,
foi construída a Lei 10.639, que não pedia, obrigava as escolas do Brasil inteiro, de ensino fundamental e médio, a discutirem a história afro-brasileira, a incluírem essa matriz no ensino da educação básica, ou seja, no ensino fundamental e no ensino médio. Mas havia um dever histórico a ser reparado, uma lacuna histórica: o genocídio praticado contra os indígenas. E os indígenas tiveram, vítimas de doença como varíola e outras tantas, vítimas da escravidão, uma coisa parecida com o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Praticamente um extermínio. A festa dos 500 anos do Brasil repetiram a chegada de Cabral. A nau Capitânia foi a pique e a polícia na Bahia reprimiu os índios a duras penas, ou seja, os índios sempre foram muito maltratados no Brasil. Aí foi preciso uma nova lei, a 11.645, para, com igual teor da 10.639, obrigar as instituições públicas ou particulares, de ensino particular e médio de todo o Brasil, a discutirem a situação indígena, a regularizarem as suas terras, a dar a esses cidadãos brasileiros um tratamento condigno. Eles estão desaparecendo, estão num lugar exótico no dia 19 de abril, dia do índio, mas todo dia é dia de branco, todo dia é dia de negro, todo dia é dia de índio. Não cabe mais no século XXI esse preconceito e esse racismo. E é por isso que há 18 anos os professores e professoras, bravos educadores do Centro de Ensino Médio 2 do Gama, promovem ao longo de todo o ciclo essas discussões que culminam em novembro por ocasião do Dia de Zumbi, o 20 de novembro, que para nós é mais importante do que o 13 de maio, o Dia Nacional da Consciência Negra, com esse importante implemento, consciência e direitos indígenas também. Pois bem, as questões que dilapidaram o Império, já vimos na aula passada, foram depois da Guerra do Paraguai. O Brasil venceu o Paraguai junto com a Argentina e o Uruguai. O futuro do Paraguai ficou à mercê das potências estrangeiras. O imperialismo inglês também entra nessa história, mas, retornando vitorioso dos campos de batalha, o Império caiu de maduro. Caiu de maduro por quê? Porque não resolvia mais os anseios da sociedade. Não estava mais de acordo com as necessidades da sociedade. A questão militar, ligada ao positivismo, ansiava por colocar o exército na ordem do dia, querendo um poder central forte, positivista, ordem e progresso. A igreja não queria mais a intromissão do rei nos seus assuntos, pleiteava, portanto, o fim do padroado e se transformou também em republicanista. A questão federalista era a questão dos novos ricos do Brasil. Uma ala radical do Partido Liberal se transformou em Partido Republicano em 1870, mesma data do final da Guerra do Paraguai. Vejam, a simples existência de um partido republicano em tempos imperiais significa crise da monarquia. E esse partido republicano, que emergiu em Itu, uma cidade paulista, depois da Comissão de Itu, deu origem ao PRP. Ano que vem vocês vão ver que cada estado fez o seu partido republicano. Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Rio-Grandense, por assim vai. Mas qual foi o primeiro? O Partido Republicano de São Paulo, uma ala radical do Partido Liberal, que queria o fim da monarquia. Junto da questão militar, da questão religiosa, da questão federalista, acabamos de estudar a questão escravista, a abolição da escravidão no Brasil. Com a assinatura da Lei Áurea, perde-se o sentido de ter um império no Brasil. Para que um império no Brasil? Para a manutenção do escravismo. Com o fim do escravismo, os movimentos sociais advogaram um golpe, e esse golpe redundou numa quartelada que no dia 15 de novembro de 1889 pôs fim à monarquia e deu início à República no Brasil. Meus queridos alunos e alunas, a República no Brasil é assunto para o 3º ano. Encerramos aqui a nossa aula remota, 3ª e última, com a sensação do dever cumprido. Vocês podem revisitar todo o conteúdo nos capítulos 9, 10 e 11 e as avaliações e diagnósticos no tempo devido,
quando a direção determinar, serão feitas. Nesses tempos de pandemia, inauguramos essa nova forma de nos comunicar e eu peço desde já desculpa por alguma falha, por algum equívoco, porque tudo é novo para todos nós. Mas com muita serenidade de trabalho, esse tempo vai passar e um Brasil novo e forte, com um novo normal, há de vir para vocês e para os seus filhos. Saúde e sucesso. Até a próxima.